Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Neuroses e Risos, né? O podcast que extrapola as paredes do consultório psiquiátrico e que traz aqui conteúdo mais próximo de vocês. E hoje, gente, eu tô com uma convidada, né, muito especial, uma convidada que é quase de casa, né? E que, graças a Deus, eu consegui trazê-la, porque foi um auê para ela vir aqui conversar comigo, mas deu tudo certo. Eu quero que vocês conheçam essa querida, amada pessoa aqui que está na minha frente, doutora Emiliane, minha amiga de sempre, Sim. amiga, colega médica, atua na área da saúde mental, uma pessoa assim que encantadora. Quem não conhece Emily tem que conhecer. Nessa vida, a gente tem que passar pela vida e conhecer a Emily. Agora eu tenho que me apresentar de uma forma... E aí, não, com certeza, eu faço essa apresentação mais informal. Depois né, dessa eu não preciso mais não. Oi, pessoal, sou Emily. Com o afeto, com o carinho que cabe, né? Porque a Sim. gente tem uma história, né? Mas enfim, assim, eu tô muito feliz porque você veio, muito E eu tô muito honrada feliz de estar aqui. mesmo que a gente conseguiu acertar aí os horários. Sim. E, Mili, gente, eu vou chamar a doutora Emily de Mili, mas, assim, porque, né, a liberdade cabe, né? Então... Ficaria até estranho, né, doutora? Pois é, mas o tema que a gente vai falar aqui é um tema super importante, né? E que eu acho que vai fazer muito sentido para as pessoas que estão aí. Sim. E é uma coisa que, inclusive, a gente conversa, né? Assim, informalmente, às vezes no consultório, ou às vezes né? Eu acho que é um tema que tá aí para todo mundo ver e que não tem mais como fugir desse tema. Verdade. Não Que tem é o quê, mais né? como fugir. Vamos falar de que hoje? De como a sociedade, como nós também médicos, né, que cuidamos da saúde mental, como nós estamos lidando com tantos diagnósticos, né, de saúde mental na infância e adolescência, né? Porque esse ponto, esse tema, né, é muito pertinente porque, por exemplo, na época que a gente estava fazendo a nossa formação em psiquiatria... Meu Deus, eu tava pensando justamente isso. Eu acho que na época da faculdade, né? A gente nem falava, né? Era? Mas assim, a gente já via aquele crescimento da geriatria. Sim. Mas assim, a gente nem passou pela psiquiatria infantil. Da infância e adolescência, nem né? pediatria, nada se Pois é. falava de saúde mental. Isso. Da infância e da adolescência. Verdade. Isso é muito claro para mim. Quando eu tava vindo para cá, fazendo um retrospecto da nossa vida, de tudo Sim. que a gente passou, e eu pensei justamente nisso. A gente não falava sobre isso. Não, né? E por que Não, que agora e os esse números boom, né? estão aí. É. E os números Mas, estão aí. Mili, peraí que a gente se empolga. Vamos, duas TDAH porque- conversando, aí não dá certo, entendeu? Uma quer falar e a outra quer falar por cima. E a gente perde o fio da meada, mas enfim. Mili, se apresenta primeiro. Fala quem é a doutora Emily e como que a gente se conhece, como a gente se conheceu, da onde é a nossa história. Conta um pouquinho pra galera. Bem, meu nome, como a Ariadne já disse, é Emily. Meu sobrenome Brito, Emily Brito. E a gente se conhece desde o cursinho, né? Desde a época do cursinho, onde a gente Long time começou a pensar em fazer medicina. Eu nunca tinha pensado em fazer medicina na minha vida. Depois vocês vão olhar lá no Instagram porque eu fui fazer medicina. Muito bem. E foi um processo durante o cursinho, a faculdade. Eu estava pensando de como a gente construiu tanta coisa Muitos boa anos e sólida. Muitos anos de E aí eu pensei em Aninha, pensei em Moniza, pensei em Uhum. Bruno, pensei em Clarice. E de como a gente estudava e como a gente tinha respeito pelo que a gente fazia. É verdade. Né? Com todo aquele rendezvous que era, né? Quanto a gente era ansioso para dar conta das coisas. Se a gente soubesse, se a gente tivesse trabalhando nossa saúde mental naquela época, talvez não tivesse nem passado por metade do sofrimento que a gente teve, né? É verdade. E é muito bom, porque você vê que ficou do lado de pessoas que realmente acreditam na medicina do bem. Uhum. Eu acho que essa medicina de mudar
realmente vida, sem clichê, sem mad lovers, né? Que se preocupa com o Que outro, preocupava, né? que ia, que não tinha hora, não tinha dia de estar dentro de um hospital, de acompanhar o seu paciente que até em horas que não Não era era mais conveniente. currículo, não era. Então, assim, é muito lindo ter participado desse processo e desse início da nossa vida de construção como médico. Verdade. Gente, E isso eu toda Tá, dá vontade, né? termine, vá. Eu acho que uma coisa que fica muito na minha cabeça da gente, do nosso grupo, é Dr. Tiago Trindade. Muito respeito a ele, a medicina que ele Respeita já ele. fazia É verdade. naquela época. E é isso. E Foi uma grande inspiração, uma né? grande inspiração. Como o Dr. Edilson também, que trouxe muito esse olhar. E esse humano. lado mais humano, né? Então, gente, eu e Emily, a gente estudou no cursinho, a gente fez o quê? Eu tentei 6 vestibulares, né? Mas acho que eu já lhe conheci, Você já acho que do menos. terceiro ano pra cá, sei lá, uma coisa É. assim. Então, mas eu nem me lembro mais. Eu só sei que no final Só sei que eu tava terminando física, eu terminei física e tava fazendo física e no cursinho. Aí eu não sei em que momento, se eu tava no 4º ano de cursinho, sei lá, 3º ano de cursinho, aí a gente se conheceu e Emily sempre foi uma figura como essa figura que vocês estão vendo assim, muito carismática, né? Era amiga de todo mundo. E a gente se aproximou ali no cursinho, estuda. E a gente, assim, né? Quando ia passando os anos e a gente não passava, né? Não era aprovada no vestibular. Então a gente acabou que ia ficando, né? Se juntando Esse mais sentimento, ia se juntando com as pessoas mais antigas, né? Do Aham, cursinho. sim. E aí a gente foi se aproximando muito também por esse motivo, porque a gente tava na luta há mais tempo. E isso né? construiu quem a E gente construiu- é hoje. exatamente. Eu acho que tudo tem um significado. Porque, assim, quando chega uma pessoa que eu vejo que tá num sofrimento para entrar no vestibular de medicina, meu Deus, como eu me coloco no local eu daquela também. pessoa. Eu também, sei bem. Eu costumo dizer, eu Exato. sei bem. Só quem passou, Só quem passa. quem passa aquela aflição, porque ali tá todo mundo junto, né? E aí depois a gente foi aprovada na faculdade, foi assim, sim, fora que antes a gente ia estudar na casa de Emily, era assim, viu, gente? Era tipo assim, uma mãe, assim, né? De agregar várias pessoas na casa dela e a gente ia Meus estudar. pais eram assim, Seus porque pais, meus né? pais eram Sim, professores. seu Pereira, ah, meu Deus. E eles, assim, meu pai é engenheiro eletricista, era engenheiro eletricista e mecânico. Mas, assim, sempre ensinou. Sim. Minha mãe, geógrafa, sempre ensinou. Então, era uma casa de professores que acolhia também. Todo mundo que queria aprender, que queria, né? Lá em casa, ele ia dar aula, o povo tinha um quadro lá atrás, né? Era uma figura. Então, assim, sempre a casa dos meus pais foram abertos como... E você levou Mãe, isso, mas né? eu sempre fui assim. Mãe, ela conta a história mais emblemática que tem na nossa família, é que eu ia ser sequestrada com 4 anos de idade, porque eu saía no meio da rua falando com todo mundo e minha irmã dizia: mamãe, vão sequestrar essa menina. Ela com 4 anos de idade, na parada do ônibus, falando com todo mundo, qualquer dia você vai perder ela. E essa história até hoje, porque assim, você veio ser assim. Não, eu nasci assim. Eu Pronto. nasci. Nasceu assim. Eu tô mais contida agora, né? Mas acho que foi isso nos une, né? As características similares. E aí, depois do cursinho, a gente foi aprovada, a gente ficou mais estudando 6 anos juntas. Mesmo grupo, com Mesmo brigas. grupo. Mande os slides. Não, Monisa que dizia. Mande os slides de ninguém estava perfeito. Um beijo, Monisa, para você. Então, era um grupo, assim, muito unido. Unido E a gente determinado. repetia, a gente ia pra casa de Emily. Vocês não têm noção, não, gente. A gente vivia na casa de Emily, estudando. Madrugadas, virando noite, virando dia. Chegava... Menina, olha, foram muitos estudos. E eu sou muito grata por isso.
Porque a Eu gente sou muito pôde... grata a você também, por ter me aguentado também, né, com essa Não, Tasmania. a gente se aguentou, porque a gente era tudo igual, né? Assim, cada um igual no sentido de querer muito conhecimento, de querer ser Sim. profissionais de qualidade. A gente precisava se colocar nisso, né? Desse grupo, se colocar num grupo que a gente de pertencimento. De pertencimento. Né? Que você era aquela referência, eu, Sim. Moniza, Clarissa, Bruno, Aninha. Então, eram as pessoas que estavam, que tinham esse sangue nos olhos, né? Que a gente queria fazer diferente. Eu acho, eu gosto muito de lembrar disso e de que o curso todo eu não tenho nada do que me arrepender do que aconteceu e de Sim. como ele foi. Que às vezes, ai, meu Deus, eu me dediquei tanto. Eu fico vendo o povo saindo hoje em Sim. dia. Não, E a gente, eu ia gente, pra aquela canto nenhum. loucura, a gente saía pra canto nenhum. Meu Deus, era sábado, domingo, Não dia namorava, não santo. saía, fazia nada. Pelas caridades. Então, mas tá Mas a bom, gente tá né? colhendo os Construiu quem a frutos, né? gente... Que a gente Quem é. a gente é, né? Colhemos E os aí, no frutos. final do curso, eu engravidei. Foi. Tive um descolamento de placenta e tive que ficar muito tempo Foi. parada. Foi. E imagine eu, uma pessoa, né, totalmente Elétrica. ativa e elétrica, ter que ficar parada, mas sem a Nina. Depois vocês vão lá nas minhas redes sociais para descobrir quem é Nina. Também, porque é outra figura. É uma Tal mãe, tal figuraça. filha. E é isso. E depois me fala como é que foi dentro da sua formação da medicina, como foi chegar até pensar, não, eu vou enveredar pela psiquiatria. Como foi? Acho que foi desde o primeiro dia que, quando eu fui lá ser voluntária lá na Liga, né, na psicologia, Sim. eu já ia para escutar pessoas. Só que aí eu achava que eu ia ser oncologista. Na minha cabeça eu entrei em lembro medicina para ser oncologista. Mas eu escutava as pessoas, era isso que eu fazia o tempo todo. Então não teria outro caminho. E aí eu comecei no PSF e o PSF era Sim, muito bem estruturado. Depois que você se formou, você foi que me trabalhar formei no no PSF. E aí tinha uma demanda de saúde mental que já estava ali, né? Latente. Foi quando eu comecei a ir atrás. E aí eu comecei a um dia só de saúde mental. Eu disse, porque a demanda está crescendo e aí eu não queria só renovar as receitas azuis, né? Sim, sim. E aí eu via que era um absurdo aquele uso de benzodiazepínico e como as pessoas eram mal cuidadas em relação a isso. Eu acho que muita gente passa por esse processo. Sim, sim. Quando chega no PSF, realmente é que se dá conta de quão mal A saúde mal mental cuidado, né? Mal cuidado e quanto é negligenciada a saúde Exatamente. mental, né? E assim, a gente não tá falando, não era porque você trabalhava num SUS. O SUS, isso é gritante, mas também, né, nos ambientes privados, particular, Sim. enfim, também é muito difícil. Existe uma certa negligência, né, também. Agora que talvez as próximas gerações vão chegar com a mentalidade um pouco diferente, mas muito negligente, mas ainda né? é muito esquecido. Eu acho que É eu muito acho não, eu tenho negligenciado. certeza que a sociedade vai ter que parar e Pra olhar, refletir né? sobre isso, por mais que porque quando é que ficou assim muito evidente? A gente sabe que foi depois da pandemia. Sim, sim. Antes da pandemia, ninguém falava sobre isso. Quem é que Pouco, falava de saúde? Falava muito pouco. A psicofobia, que é, Sim, né, o sim. medo de ir para um diagnóstico psiquiatra, o medo de ir, Aham. né? De ir de e se de tratar, receber o de diagnóstico, receber. de usar uma medicação Como se controlada. todo diagnóstico, todo transtorno fosse igual à loucura, que não é. que Está não. bem distante disso. Então, a gente viu essa explosão Foi. de necessidade do cuidado da saúde A mental. gente pegou essa transição, né? A gente que já estava nesse que já, né, trabalhava a gente- com isso, a gente sabia da necessidade e sabia
quanta demanda estava crescendo e quanto precisava, Sim. que era preciso. Isso. Mas depois, na pandemia, eu ficou acho que- claro para todo mundo. Eu acho que vinha uma crescente, eu acho que a gente pegou uma fase em que, até dentro das escolas médicas, as pessoas não queriam fazer muita psiquiatria, né? Então, na nossa turma, foram 3, 4, né? Já foi, assim, muitos. Muitos. Mas, assim, tem relato de várias turmas de medicina que ninguém queria fazer psiquiatria, né? É diferente de hoje, né? Que hoje é o segundo curso mais é o primeiro concorrido. agora, É o primeiro? passou de Passou? neurocirurgia, Pois né? é. No congresso, no último congresso, Então, ele olha aí, nem ele nessa colocou. informação eu tava ainda no segundo colocado, então já tá em primeiro colocado. colocado. Então, hoje, né, então, o curso de especialização mais procurado, né, nas especialidades médicas é a psiquiatria. Na nossa época ainda não era assim, não era também Era. zerado, ninguém queria Não. fazer, mas foi ali que eu acho que é ali que começou esse movimento, né? Sim. As pessoas buscando mais, ainda dentro de um perfil de muito preconceito, de muito medo, né? Mas buscavam mais. Sendo que uma coisa que me chamou a atenção, porque aí quando eu fui fazer a residência, que eu concluí a residência, a gente passa, né, pela parte de psiquiatria da infância e adolescência. E tá, tudo bem, nunca foi uma área do meu interesse. Eu sabia que eu não queria fazer psiquiatria da infância e adolescência. Mas tudo bem, né? Aprendi, passei e tudo certo. E aí, quando eu termino ali, quando a gente volta para atuar mesmo como psiquiatra, aí começou a aparecer. Eu disse, gente, muita criança, adolescente. Eu disse, não, eu atendo, mas assim, eu não tenho formação específica, eu pensava assim, né? E a demanda só E a crescendo. demanda só crescendo, e a demanda só crescendo. E da E pandemia. necessidades reais. Necessidades reais, crianças e adolescentes realmente adoecidos. Aliás, a terceira causa de morte é o suicídio entre 10 e 14 anos de idade. Pois Tá é. lá no livro novo da ABP. Pois é. Então, assim, a gente vê a importância que tem 75% dos adoecimentos dos transtornos mentais até os 24 anos de idade. Eles aparecem. Então, até- assim, não tem como. E isso continua na vida adulta e traz... As repercussões todas. E traz diversas repercussões que a gente sabe aí, uso de álcool e drogas, né? Sim, o próprio deterioro Desemprego, mesmo, cognitivo. tantas outras coisas. Então, não tratar, vai ser uma negligência social. E aí, Mili, você tava falando, né? Então, a gente foi terminando a nossa formação, nos dando conta disso. À medida que os anos iam passando, a gente percebia mais, né? Inclusive, até eram coisas que a gente conversava. Gente, vocês estão atendendo muita criança, né? Acho que a gente conversava disso. Não, tá chegando criança e adolescente para vocês, com demandas, né, de saúde mental e tal. Tá, a gente tá... Não era um comentário que a gente fazia sempre, E assim, como eu estou há 12 anos no mesmo município, então, assim, eu sempre digo, eu tenho um parâmetro muito forte. Porque eu atendi adulto, criança, idoso, que lá, né, faca na caveira. É pra todos. E aí, quando eu terminei, foi assim, né? Eu estava no PSF, fiz especialização em psiquiatria e comecei a atender. A gente bota todo tudo. mundo, porque só tem tu, vai tu mesmo. Exatamente. E você dê conta aí. Exatamente. Né? E a gente vai tentando dar conta, a verdade é essa. Às vezes... Dando melhor, né? Dando melhor. Dando melhor. Não quer dizer que isso seja feito de qualquer jeito. O que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente passa até dos nossos próprios limites para poder dar conta, sabendo que a gente tem muito pouco de resguardo. É verdade. Não é? É verdade. Do poder público. É verdade. Eu digo assim. É verdade. A gente faz porque tem que fazer mesmo, de ir atender em salas mofadas, do jeito que tem. Aí aí é outra questão. Se a gente chegar... É outro podcast. Eu me lembro muito... É outro podcast. Eu me lembro muito bem quando você chegou do Rio Grande do Sul, que com certeza tinha outro cenário bem melhor do que o daqui. Olhe
quando você chegou aqui, o que foi que você se deparou? O queixo caiu. O caos. O caos, é. Realmente, assim, é muito insalubre, né? O acesso demorado, sem a gente ter a ajuda de outros profissionais que são importantíssimos, pelo Verdade. menos para você também, mas Claro, para mim claro, mais do que claro. ninguém. A equipe, Do né? psicólogo, do TO, do terapeuta ocupacional, Isso. do fonoaudiólogo. Então, assim, não existe tratamento na psiquiatria infantil sem uma equipe. É verdade. Não existe. Na verdade, eu ouso, Multi-interdisciplinar. mas eu ouso falar que nenhum cuidado em medicina, em saúde, se faz centrado em um só profissional. Não se faz. Não se faz. Não existe. Ouso não falar existe. isso com muita, assim... Propriedade. Eu acho. É, realmente. E é muita loucura achar que você pode tudo sozinho. É verdade. Aí sim é loucura. Aí sim! Então, e aí você fica naquela aflição. Eu não vou falar de todas as aflições que a gente passa, né? De trabalhar no poder público, porque, como você Vamos disse, poupar as pessoas... e é outro podcast. Mas pra gente ver, né, que a gente não faz isso sozinho. E você vê só a demanda crescendo, crescendo. E você vê as pessoas perguntando... E essa invenção de transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Gente, não é invenção. É o que a gente tem de estudos mais robustos que tem na psiquiatria infantil. É sobre o TDAH. Mais do que mesmo depressão infantil, mais do que tudo. É mesmo? De quanto Olha só. a medicação, ela faz diferença. Ela muda a vida, né? O tratamento, o né? prognóstico. Junto a uma equipe. Claro, isso. E Pronto, a gente fala ou que... do transtorno do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, que a gente sabe bem das necessidades de terapia, o psiquiatra muitas vezes ele vem para ajustar, para dar o laudo, ou se tiver que fazer medicação referente a alguma comorbidade que se tenha, mas a gente não tem nenhuma medicação para o autismo. A gente Perfeito. sabe muito bem disso. E quanto é necessário que esse paciente ele tenha esse aporte da equipe. Então, assim, tô falando isso para as pessoas não colocarem endeusar o médico como se chegasse ao médico fosse resolver a vida dele, que não é. Acho que o não papel do... Tem que ter esse olhar. E eu sou muito assim, vá atrás de seus direitos, mamãe, papai, porque é muito necessário. E é necessário que a gente fale disso, porque a gente pensa que as pessoas sabem de tudo. Mas elas estão aí com um monte de informações lixo, né, colocando na casinha de lá dos critérios diagnósticos. Sim, achando que vai dar diagnóstico desse jeito. E a anamnese da psiquiatria infantil não faz assim. A gente tem que ter um olhar da escola, um olhar da sociedade, um olhar da família e um olhar dos outros profissionais para que a gente feche um diagnóstico e... É verdade. Vou voltar um pouquinho para o SUS, porque eu tenho mais... Às vezes a gente não tem esse tempo todo, né? E não tem quando a gente vê assim... disponibilidade toda. Né? Então, quando o diagnóstico assim, é um TED, nível 3 de suporte, que é muito claro o comportamento daquela criança, aí você já... Aí é até mais fácil, né? Porque, tipo assim, não tem dúvida, né? Isso. Mas quando a gente tá falando de um nível 1, né? É até bom a gente falar isso pra galera ver, pra o pessoal saber, né? Que hoje se fala assim, né? Do transtorno do espectro autista, você dá o diagnóstico e classifica ele em níveis, né? Níveis de suporte. Quer dar uma explicadinha sobre isso? Nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1, ele vai necessitar de ajuda, mas ele é capaz de se comunicar. O nível 2, ele necessita, muitas vezes, porque assim, comunicação é diferente de linguagem, que é diferente... Então, assim, às vezes você tem um paciente que ele fala,
Mas ele tem um nível de suporte 3. E um que não fala, e ele tem um nível de suporte 2. Interessante. Entende? Aham. Por quê? Porque ele tem o quê? Ele é autônomo em várias coisas que ele faz da vida dele. Sim. Quando a gente fala em suporte, essa autonomia que Sim, o paciente... perfeito. Então, o nível de suporte está relacionado com o grau de autonomia. autonomia, de funcionalidade. Quanto mais autônomo, menor o nível. Menor o Quanto nível. mais dependente Isso. para realizar as E aí a atividades. gente tem que ver várias características. Claro. E aí a gente Ou vai... seja, não é assim, né? É. Um diagnóstico rápido, nem fácil, né? É um diagnóstico que requer todo esse cuidado. Mas ao mesmo Existe tempo... uma ansiedade muito grande, né, Sim. dos pais. Mas ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, mesmo a gente tendo todo esse cuidado para fazer um diagnóstico que não é rápido, que não que não pode ser rápido, nem pode ser de qualquer jeito, como é? Por quê, né? Tantas pessoas, meu filho é TEA, meu filho é TEA, eu tenho um filho com espectro autista, né? Fala, o que é que você acha Foram que tá duas acontecendo? coisas. Foram duas coisas. O conhecimento. Sim, O conhecimento. as pessoas acabaram buscando mais, né? É aquela... As pessoas colocavam dentro da esquizofrenia, né? Quando iniciou para se falar sobre o transtorno do espectro autista, era lá, quando a gente vai pegar na história da psiquiatria, estava dentro da esquizofrenia, era um transtorno psicótico. Olha só. E aí foi mudando com o tempo. Né? E ainda está mudando. Sim. A gente até Recentemente pouco... mudou, né? Pra esse... Asperger era o diagnóstico, já veio para dentro do... Então, assim, até porque a gente não tem, né, um fator, assim, preponderante, o que é que leva a pessoa a ter o transtorno do espectro Claro, né? autista, a gente não tem... Claro, né? Deve ser fatores epigenéticos, deve ser Isso. muito Multifatorial, genético, né? Multifatorial. É multifatorial. Isso. É multigênico em alguns casos, monogênico. Então, assim, para se fechar isso, tem um artigo muito bom que fala sobre isso. Para se fechar, ainda tem um chãozinho pela frente. É verdade. Primeiro tem Porque, assim, conhecendo o que é que leva, a gente pode prevenir. Porque tudo que a gente quer na medicina é o quê? Prevenir. Isso. Você pode falar muito bem disso no Alzheimer. Que parece que tá assim, né? Quando a gente fica focando só em uma coisa, eu pelo menos. Quando eu vejo o velhinho agora, eu digo, não, mas para. E eu não atendo criança, adolescente, Bande Paraíba. Não. E é tanto que eu tô só com psiquiatria infantil lá em Extremóis e me sinto muito realizada. É porque é importante também a gente centrar nossa atenção e a nossa energia de conhecimento em um nicho de assuntos, né? E dentro, mesmo nichando, a gente precisa estar estudando sempre porque está mudando, né? Então, você vê que, principalmente esses diagnósticos em psiquiatria... estudar. Pois em psiquiatria da infância e adolescência está mudando. E, como você falou, tem muito conhecimento aparecendo, muitas coisas novas. E isso precisa estar... Isso é dinâmico, né? Tá todo momento o que mais me assusta, né? É a quantidade de informações que as pessoas trazem de forma errada na internet. Sim, também tem isso. E gera uma ansiedade tão grande para os pais. Tratamento, assim, se eu usar essa vitamina, ele não vai ficar curado. Sim. Então, assim, é muito triste do que o que pode se fazer com essas informações, com o uso né? dessas informações e eu não sei o que é que as pessoas, né, que passam esse tipo de informações querem com isso. Eu diria que procure ajuda nos lugares, né, na Sociedade Brasileira de Pediatria, de Psiquiatria, em universidades sérias, né? A USP tem o IPQ, Tem grupos também, né, de familiares de pessoas com autismo, né? Também acho que são grupos... Isso. Né? Agora, não que é só o médico que detenha esse conhecimento, mas, assim, quando for procurar, procure alguém que tenha... Sim.
não é esse olhar É sensacionalista. verdade. É, um olhar de Porque cuidado mesmo, de investigar, de querer, investigar, exato. né? Me fala um pouco, a gente falou do TEA, mas, assim, aí, por exemplo, TEA já não chega tanto pra mim quanto chega pra você, né? Às vezes chega até um adulto, às vezes, eu fiz o diagnóstico do meu filho, eu tô achando que eu também sou, né? Mas outra coisa que tem aparecido muito, né, e isso a gente também fala no consultório, fala informalmente entre os grupos, nos grupos, né, de que também vem aparecendo muitas pessoas buscando diagnóstico de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, principalmente o adulto. Adulto, né? Exato. A criança talvez chegasse mais. Agora, atualmente tá vindo também um boom muito grande de TDAH. Muito grande. Você também tem visto isso? Com E como é que você tá? E é assim, Como já chega com diagnóstico. Já né? chega com diagnóstico. Eu tenho E aí? TDAH. E aí é isso, é fazer uma anamnese bem feita, porque, como eu disse, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é sair medicando, né? Não é muito sair- importante isso. Porque a pessoa chega lá, patologizando eu fiz um tudo. teste na internet e para TDAH, né? Tem algumas muito- escalas bem superficiais, não que elas não sejam Como se a- importantes, mas, né? Mas a gente Aquilo precisa- o nome já diz, é triagem. é uma triagem, exatamente. É uma não fecha triagem, diagnóstico. Não fecha. Pois é. E aí a pessoa, de repente, fez aquele teste, vem pra você e fala, eu fiz o na teste em um caixinha do TDAH. checklist do DSM, que é o que a gente usa mais. Pois é. E é como se eu tivesse ali Só fazendo o checklist, sem né? pensar em toda a história, porque tem que vir da infância. Sim. Você tem que ter tido Sintomas desde a e infância, né? prejuízos desde a infância, porque só vai ser um transtorno se trouxer É prejuízo. verdade. Perfeito. Então, assim, como era a sua infância? Uhum. Agora eu tô com a demanda maior, tô num emprego que demanda mais, eu não durmo direito, Uhum. eu tô mais estressado. Claro que eu não vou Ter uma memória memória boa, meu eu vou foco me não vai esquecer, ser eu não vou isso. ter- As A pessoas gente sabe que o sono é extremamente importante, a gente viu aí no último sono congresso. e estresse crônico, né? Estresse crônico. E às vezes até essa demanda. Sim. Começou agora uma demanda maior, aí já. Não, eu tenho porque eu estou esquecendo, eu tenho porque. Na verdade, é as pessoas buscando um índice de performance cognitiva que, no meu entendimento, é humanamente impossível e a pessoa quer dizer, se encaixa, né? Acha que tem um diagnóstico de déficit de atenção porque não consegue suprir uma demanda que seria impossível de ser suprida. Né? Para qualquer Para pessoa. qualquer pessoa. Exatamente, para qualquer pessoa. pessoa. E aí você quer se valer desse diagnóstico para poder usar, às vezes, né, medicações ou até mesmo se desculpar, sei lá, se justificar de algo. De algo comportamental. De algo comportamental. E que assim, o certo era dizer, poxa, é porque eu não dou conta disso mesmo. Isso. Né? Ou porque, né, aqui tá excesso pra mim. Uma das aqui, coisas né, que eu falo é que não romantizem o TDAH. não pode não banalizar. romantize, Eu acho que é uma sabe? coisa banal, Não, entendeu? não coloquem, eu tenho TDAH como se fosse Sim, uma coisa bonita. assim, muito legal, bonita. De não verdade, é. né? Que não é. A gente sabe do sofrimento que uma pessoa que verdade. tem, quanta energia Se ela gasta Pra poder sobreviver Pra poder- a um dia. a um dia. De verdade, É. isso é muito É um grau de sofrimento. de sofrimento. Então, assim, É interessante que as reavalie pessoas... sua vida. Se antes você dava Verdade. conta, como é que agora tudo mudou? Claro, eu tenho um emprego novo, eu tô fazendo faculdade, tudo ao mesmo tempo. Claro. Tem demandas novas. O mundo, depois da pandemia, também cobrou muito Isso isso, né? daqui- Isso daqui, só a misericórdia. Só misericórdia. Aí é outro podcast que a gente tem que falar sobre, porque é extremamente É necessário. muita tela, né? Demanda de trabalho, o sempre. imediatismo. Quem é que Alimentação, para? Milha, alimentação, falta de exercício físico, né? Sono todo desregulado. Então,
Então, assim, todo mundo vai ter TDAH, né? Porque então as pessoas têm que parar e olhar um pouco pra si e dizer, poxa, o checklist não tem que ser o checklist do DSM. O checklist tem que ser o checklist com você. É por isso que é necessário a história Isso, clínica, de você com né? você mesmo, né? Poxa, eu tô dormindo bem? Poxa, eu tô me alimentando bem? Poxa, eu tô fazendo exercício físico? Poxa, eu tô fazendo terapia? Poxa, eu tô dando pausas no meu trabalho? Eu tenho lazer, né? Esse é o no mínimo, esse tem que ser o checklist junto com o olhar do profissional que vai buscar, né, características ali desde infância e adolescência, né? Eu acho que tem que as pessoas têm que entender isso. Tem. Pelo menos eu tenho muita certeza que do meio do seu consultório e de outros que a gente conhece, não vai sair com uma receita assim na primeira vez que chega, né? Sim. De um psicoestimulante. Até porque riscos de usar psicoestimulantes, né? Isso ele causa para quem necessita, É fundamental. é fundamental. A gente tem outros transtornos, outras patologias no transtorno mental que talvez só com a terapia fosse dar conta, mas um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Naquele que nível de... realmente que traz prejuízo e que vai ser necessário até para a pessoa fazer a terapia dela de forma adequada. Isso. Mas isso traz consequências. Não estou dizendo para quem usa que com indicações. Isso. Porque aí a gente vai pensar em custo-benefício. E aí o uso do Mas quem usa até de forma recreativa. tem tá também. usando Que é o agora. doping acadêmico, né? Doping acadêmico, até em festas, até uso como drogas. Sim, combinando E aí com álcool, né? você Absurdo. vê que faltou, né, um tempo desse. Imagina aquelas pessoas que precisavam. É verdade. Então, Tá uma coisa muito banalizada mesmo, essa é a palavra. Banalizada. E compram, né? Aí, Compra o de uma mercado forma, negro, mercado né? negro, no Brasil compra tudo. É, verdade. E é muito triste. É muito triste. É. Mas assim, a ideia não é que que vocês fiquem mais tristes. A gente quer, assim, poder trazer essas informações reflexão. para reflexão, exatamente. Porque vão ter psiquiatras e psiquiatras, né? Como tem em toda profissão, né? Mas fazer esse alerta, né? Se você vai em busca de um colega, né, psiquiatra, que cuida da saúde mental, e que ele não olha para sua história, desconfie dessa pessoa, né? Desconfie. Então tem que olhar a sua história, tem que querer lhe ouvir, né? E isso vale para o adulto, isso vale para o idoso, isso vale para a criança e para o adolescente mais ainda, né? A criança e olha a responsabilidade, porque a criança ela não é capaz de expressar muitas vezes suas Com emoções. certeza. E aí E o idoso também muitas às vezes não vezes consegue, verdade. esses dois polos, né, É. Ariadne? Quando já tem ali um comprometimento cognitivo, você Isso. sabe que você vai precisar da ajuda do outro. Exatamente. E eu vou precisar porque aquela criança ela ainda está no processo de maturação. Ela não sabe expressar suas emoções. Sim. Ela não vai ter o insight da doença Sim, dela. isso. De saber o que é que ela está passando, o que é que ela está vivendo. Verdade. Muitas vezes ela vai se mostrar com sintomas físicos. Isso. E os sintomas comportamentais. Isso. Mas ela não vai dizer, olha, eu estou com angústia, eu estou me sentindo eu estou com um sentimento de vazio. Não Não vai dizer. Não vai dizer. São outros sinais, né? São outros sinais. Por isso Então, assim, a criança não é um adulto em miniatura. Então, assim, até a anamnese, ela tem que ser direcionada para a criança. Verdade. Muito bem. E é necessário que a gente tenha esse olhar. A mãe também está no processo, que eu acho que a gente pensou em falar sobre isso, no processo de adoecimento também muito grande. A família adoece junto, A família tem que tratar da família, tem que tratar todo mundo. E a gente já sabia disso, desde a época quando a gente fazia medicina. A gente já sabia disso, que a família tem que também ser tratada. Mas essa questão da parentalidade agora está muito forte, porque as pessoas viram que não adianta você tratar só da criança se o seu entorno está todo adoecido. Verdade. É verdade.
E muitas questões que também pioram são questões sociais. São questões, E aí, dentro desse contexto de o que eu não posso mudar, o que é que eu posso fazer para ajudar? Perfeito. Olha como é complexo, Como é profundo isso. Porque aí fazer com você tem que ir comendo pelas beiras. É verdade. Você trazer aquela mãe que tá naquele... Não tem nenhuma consulta que eu não pergunte como está a mãe e o pai. Isso. Não tem sentido eu não perguntar. É. Porque Não tem sentido eu gastar um tempo saber da história daquela mãe e daquele pai. verdade. Porque como é que eu vou cuidar daquela criança, daquele adolescente? Se às Sim, vezes o processo de adoecimento Está tá naquele núcleo. naquele núcleo, exatamente. Então é isso, é muito, muito legal, porque a gente começa a enxergar que o cuidado tem que ser de todos. E eu acho, sabe uma coisa, até pra gente ir se encaminhando pra terminar, de ver assim, nessas horas é que a gente vê a nossa importância como profissional que olha para além do diagnóstico, né? Perfeito. Porque a gente mesmo, eu, você e outras pessoas que a gente conhece que também pensam como a gente, porque essas pessoas, a gente está realmente empenhado em cuidar da pessoa e não empenhado em tratar um TDAH, em tratar um TEA. A gente tá, né? É a minha frase quando eu digo assim, é muito difícil dar esse diagnóstico. Alguns pais já sabem, mas é um processo de luto, né? Por várias coisas que traz aí. Não é, às vezes, nem pelo filho, não é? Sim, são expectativas da pessoa, né? Tem outra coisa aqui que a gente poderia trazer outra vez. É a expectativa que também os pais trazem em relação filho, né? aos filhos. Você quer Aquele filho perfeito. filho perfeito Que só tem nas propagandas de margarina, minha filha. não existe. Não existe. Verdade. E essas expectativas, imagine quando elas são frustradas com um diagnóstico que você sabe que é pro resto da vida. Verdade. Ou seja, gente... Então, assim, tenha cuidado, né? Quando eu acho que a gente vai ter que... E eu digo assim, seu filho não é um diagnóstico, né? Joãozinho é Joãozinho, Maria é Maria. E aí a gente vai trabalhar as necessidades de Joãozinho e de Maria. Perfeito. Então, procurem ajuda. Fale pra câmera, amiga. Sintomas não é diagnóstico, mas é necessário ir atrás, né? Porque a gente tem alterações aí nos sentidos e aparecem sintomas de comportamento. Será que aquele comportamento, Isso. aquela alteração de comportamento... O que será é só uma aquilo? fase da idade? Ou é algo que vai levar Isso, que liga um alerta, que liga né? um alerta para que... Pois é, perfeito. Até assim, um atraso na fala, Isso. algo desse jeito. Não é necessário que se tenha um transtorno do espectro autista, porque tem um transtorno, um atraso na fala. Você vai lá, mas o cuidado não precisa ser feito, não precisa ir para o fonoaudiólogo, não precisa... Então, assim... É sobre isso. Nisso não é... Mas tem que ter esse cuidado, né? E conhecer os marcos que tá lá no cartãozinho de vacina. Leiam, porque ali é do Ministério da Saúde, eu tô dizendo. Sim, são informações mais precisas, né? precisas, são informações importantes para aquela mãe, aquele pai. Que sabe, muitas vezes é o primeiro filho, você não sabe quando o que esperar, o que não esperar. Quando é que deve falar, quando é que deve andar, quando é que deve... Então, essa informação... Isso é o mínimo, né? É informação mas rica. essa é. Não, é o Google, né? Sim. TEA Sim. e vai lá. Então, é isso. Se seu filho tá se comportando de uma forma... Que você viu que tem essa diferente, né? Será que não faz parte do desenvolvimento normal da idade, a birra, a gente vai ter época de birra, do autoconhecimento Será que é outra como coisa? ser humano, de várias coisas que
que Se precisam aí a gente for falar... e assim, acho que o recado, Mili, assim, pelo menos que eu acho que você tá passando aqui pra gente, é isso, de que fiquem atentos aos sinais, né? Perfeito. Sinais e sintomas, alterações de comportamento e tudo mais. E busquem, não tentem se Patologizar tudo. e não tenta se encaixar dentro do diagnóstico. Busque aqueles profissionais que estão interessados em entender a pessoa, né? Como aquele ser humano se desenvolve, né? E aí sim, saber se estamos diante, né, de um caso de algum transtorno do desenvolvimento ou outras coisas, ou não, Ou né? não. Né? Ou não. Então, Ou até é reacional àquilo que então, ele está assim, vivendo, né? diante desse boom todo, né, de diagnósticos, de busca por pessoas, né, por famílias buscando diagnóstico para os seus filhos, eu acho que é importante. O conhecimento, eu acho que é sempre bom. Então, que bom que as pessoas estão buscando mais, porque estão vendo mais, mas tenham cuidado Eu acho da forma como eu deixaria aqui uma mensagem que é: olhem para dentro da casa de vocês. Olhem para os seus filhos, olhem, não comparem ninguém. Isso, não se compara. A criança... Não se compare. Tente trazer para ele o ambiente mais adequado possível, dentro das suas limitações. A gente, como mãe, pai, que trabalha, que nada de culpabilidade, mas muitas coisas comportamentais não dependem disso. Depende da gente se conhecer, da gente saber quais são os nossos limites. Muito bem. E é isso. Menina, ela tá arrasando, Mili. E com a mão gelada. Normal. Mili, obrigada, viu? Ai, foi muito bom. Não sei nem como agradecer sua presença bom. aqui. Você vê que o papo rola solto, né? Ah. A gente nem se programa, não fez nada. A gente não Nada. fala de quê. Só isso. Eu disse, Ariadne, pelas caridades, eu tô aqui nervosa. Eu nado nas suas câmeras aí. Mas foi As muito câmeras. legal. Eu quero muito que as pessoas depois vejam esse episódio, comentem e tragam sugestões. E tragam, porque, exato. porque Tragam perguntas também, e a gente sugestões vai colocar. pra gente falar aqui, né? Então, porque é um Isso. tema que aflora muito. Mas muito obrigada. Ei, Obrigadão. foi muito bom. Beijo. Tchau, Beijão, gente. muito Até a obrigada próxima. também.